Boa noite. Então, voltamos agora com os yogas do sono. Já na reta final, né, do estudo aí. Já estou ficando com saudade. Ainda faltam algumas semanas, mas a gente já vê o final do livro aqui, né? Então, nos yogas do sono, a gente vem discutindo a integração. É interessante que hoje quem está fazendo também o Maravilhas da Mente Natural, nós estávamos discutindo instantes antes a perspectiva da integração. E se a gente pegar o ciclo que a gente estava discutindo até agora, a gente vai ver que o Rinpoche aqui também passa em todo o livro por aqueles 3 níveis, né? O nível da concentração, o nível da contemplação, e agora a gente chega na integração. E o Rinpoche divide, então, no capítulo 31, ali a partir da página 245, em 3 níveis de integração. Uma integração externa, a integração da prática da presença, da prática da clara luz, da luminosidade ao ciclo do dia, né? Então, a primeira integração é a integração ao ciclo do dia. O giro do dia, o sol que se põe, o sono que chega, a noite, o período em que estamos acordando e o estado desperto. E como isso, como a clara luz se integra a esse ciclo. Depois a integração interna e a integração secreta, nos 3 níveis tradicionais da prática e de como nós relatamos e contamos os níveis de integração. Então, nós vamos iniciar a prática de hoje. Vamos a empezar ahora Numa posição confortável, mantendo nossa coluna ereta. una práctica basada en el libro El yoga de los sueños y del dormir. Y para eso nos vamos a ir ubicando en una postura cómoda. Podemos bajar un poco la luz si queremos. Levamos nossa consciência até a altura do nosso coração. Llevamos ahora nuestra atención al chakra del corazón. Sobre o nosso coração, nós visualizamos um lótus azul. Y en nuestro corazón visualizamos un loto de color azul. E no centro desse lótus azul, uma esfera de luz branca. Y en el centro de ese loto azul hay una esfera luminosa, transparente, que se vuelve azulada por el color azul del loto. Visualize essa esfera de luz branca no centro da mandala do seu corpo. Visualiza
esa esfera de luz blanca en el centro del mandala de tu cuerpo. Conselhos do Drama. Esa esfera luminosa A es deusa Selche Drelma, da clara luz, a deusa la do sono. diosa de la luz clara, la diosa del dormir. Dissolva-se em sério do drama. Dissolva-se Y ahora nos disolvemos nessa Dakini en Selche Drelma, que reside o seu coração. en esa Dakini que está, que reside en nuestro corazón. Vierem pensamentos, simplesmente não o siga e faça o exercício de dissolver-se Y cuando vayan na apareciendo luminosidade. pensamientos, no los seguimos, simplemente los vamos a disolver. Los disolvemos en la claridad y en la espaciosidad. Permaneça na clara luz, na luminosidade, Y permanecemos en la luminosidad, e nós vamos então en la para a luz página clara, duzentos e y ahora cinquenta e vamos a ir dois a poco a poco unificação interna. volviendo al estudio Integração da clara luz no ciclo do sono. A progressão descrita aqui é semelhante à da sessão anterior. Em vez de considerar o ciclo das 24 horas, ela se concentra no desenvolvimento da continuidade da presença durante um único ciclo de vigília e sono, seja um cochilo ou Estamos uma en noite el inteira. capítulo Antes 31, de dormir, devemos nos el lembrar que capítulo de la temos a integración, oportunidade de praticar. Isso é algo positivo, y este apartado se algo llama que podemos unificación usar tanto interna. para a prática quanto para a saúde. Se a prática parecer um fardo, é melhor não fazê-la, Si nuestra práctica nos até parece un desenvolver esfuerzo o un peso, integração. es mejor no hacerla, sino Se hacerla praticar cuando por uma obrigação, é melhor não fazê-la. desenvolvamos inspiración y un Se a esfuerzo prática se tornou uma alegre. regra, é melhor não fazer. Si la Se a práctica es prática una se tornou obligación, peso, é melhor
no es bueno hacerla. Agora, se houver inspiração alegre, En cambio, si eu vou estamos adormecer. alegres y tenemos inspiración, Mais ahí uma sí, vez, temos quatro períodos. esta Então, o integración anterior tinha o período tiene 4 do periodos. anoitecer até a chegada do sono, o tempo em que estamos Hemos dormindo, visto en el o encuentro momento em que anterior estamos acordando e o estado de vigília completo. otro tipo de Agora, nós integración, temos esses en ese caso também del na tiempo. perspectiva interna, não mais Ahora, com a la relação integración estado-dia, está com más o estado enfocada al estabelecido interior. que Es passa depois do unificación sono. interna, É uma perspectiva integración de la luz que clara se divide en el também ciclo em del quatro sueño. etapas antes de Y en adormecer. este caso también la dividimos en Uma 4 para depois de adormecer, etapas. Una depois de antes de ir a acordar, dormir, antes de se envolver la totalmente segunda no después estado de de vigília, adormecernos, la a etapa tercera después de média, depois de despertar acordar meio y dormindo, la cuarta en el e o periodo período de atividade até pouco que antes estamos despiertos hasta que sea de ou nuevo la hora de temporariamente dormir. antes de adormecer. Esse período vai Antes de desde o adormecer, momento em que você este se periodo deita va até o momento em desde que el você vai momento dormir. en que te vas Toda a experiência a, estará a acostar a tu dissolvida cama hasta que te nas duermes. bases. Os rios En ese periodo, toda correm, experiencia se está disolviendo en la base. cansaço Como está permitido decía en la metáfora descansar, anterior, los ríos está están permitido yendo ser hacia el mar. tomada pelo sono. Então, a imagem de que todos os rios correm para o mar, né? Então, está Poco caminhando a para o poco sono. vamos Depois de caminando adormecer, hacia el dormir. o Tantra Mãe La compara segunda esse etapa estado ao dice, Dharmakaya, el clara Tantra luz, Madre compara onde este os estado al objetos dos Dharmakaya, sentidos se a la luz clara. esvaziam, El mundo externo de los mas sentidos a se va vaciando consciência y sin permanece. embargo la conciencia É a permanece. perspectiva do Dharmakaya. A Esa es la consciência perspectiva de Dharmakaya, no estado do sono, conciencia en el estado estar del dormir. desperto. Quando acordamos, El depois de tercero acordar, a es claridade está después de presente, despertar. mas Allí a la claridad mente se está agarra presente, aos objetos, pero a mente la que se mente que se agarra aos agarra a los objetos objetos ainda todavía não no se despertou. despertó. Isso é o Sambhogakaya Esto perfeito, es el Sambhogakaya vazio, perfecto, mas com total vacío, claridade. pero con total claridad. Se apega, né? Então surgem as deidades, surgem as imagens, tem um nível de material, tem um nível de formação, então se apega a algo, se agarra aos objetos. E o nível da atividade, quando a Luego, mente se agarra e se torna el periodo passiva, de la actividad es cuando la desesperadamente mente que se agarra a semelhante los a uma objetos se vuelve manifestação activa. Ese nirmanakaya, exacto o momento corpo. es As semejante a la atividades, os manifestación de pensamentos e o Nirmanakaya. mundo convencional Actividades, pensamientos improvisam y el mundo quando a convencional clara luz é comienzan, mantida. pero O la luz mundo das clara experiências se está mantenida. manifesta em nossa El mundo de consciência. las experiencias se É o manifiesta Nirmanakaya, en nuestra esse mundo conciencia. das experiências do dia a dia. E aí o Rinpoche fala da integração secreta, Y ahora unificação pasamos secreta, a la a unificación integração da secreta, clara luz com o bardo. la integración de la luz clara con el Essa bardo. prática está relacionada à Esta integração da práctica clara está luz relacionada a la após a integración de la luz morte. clara con el O estado processo de morte, del bardo después de la muerte. El é proceso de la semelhante ao muerte processo de es adormecer. semejante al proceso de Como nas adormecer, sessões anteriores, como en las ela secciones se anteriores. divide em quatro Se estágios: divide también esta unificación en 4 estadios: surgimento, disolución, experiência surgimiento, experiencia e e integração. integración. Então, esses quatro estágios Estos 4 também vão estadios se apresentar ali también na, se presentan no aquí. momento em que nós estamos na morte.
El primero, la disolución. En el primer estadio de la muerte, cuando los elementos del cuerpo comienzan a desintegrarse, luego el surgimiento, la experiencia e integración. En algunas tradiciones, los yogas de los sueños y el dormir se llaman yogas de la luz clara. Y ahí comenzamos con la disolución. En el primer estadio, cuando los elementos del cuerpo comienzan a desintegrarse, la experiencia sensorial se disuelve, las energías de los elementos internos son liberadas, las emociones cesan, la fuerza vital se disuelve y la conciencia se disuelve. En el segundo estadio, que es el surgimiento, dice, es el primer bardo después de morir, el bardo primordialmente puro, llamado Kadak. Es como un momento parecido al momento de adormecer, que suele ser un periodo de inconsciencia. En ese estadio, el yogi realizado puede soltar a todas sus identidades y alcanzar la liberación directamente en la luz clara. Y como nosotros solemos, o la mayoría de la gente, pasar por ese estadio con miedo, no logra soltar las identidades e identificarse con la luz clara. Entonces, viene el ítem de la experiencia. Surge el bardo de la experiencia visionaria, el bardo de la luz clara. Esto es semejante a emerger de la oscuridad del sueño hacia, mejor dicho, del dormir hacia un sueño, cuando la conciencia se manifiesta de variadas formas. La mayoría de las personas se identificará con una parte de la experiencia construyendo un yo, reaccionando a los objetos percibidos por la conciencia, exactamente como ocurre en un sueño samsárico. En ese bardo, el yogi preparado y realizado también puede alcanzar la liberación. Si nosotros no tenemos desenvuelta la perspectiva de la práctica, solamente percibiremos que hay una posibilidad en el bardo de salir. Cuarto, integración. Luego pasamos al bardo de la existencia, el Sipa bardo. El practicante preparado unifica la realidad convencional con Rigpa. Esta es nuevamente la ecualización de las dos verdades, la convencional y la absoluta. Si esa capacidad no está desenvuelta, el individuo se identifica con su yo convencional ilusorio y se relaciona dualísticamente con las proyecciones de la mente que componen la experiencia visionaria. El resultado de ello es el renacimiento en uno de los 6 reinos. Sería como una manera de perderse en el bardo
y reaccionando dualísticamente, como ocurre en los Sim, sueños o en la vida diaria nós también. temos essa integração da prática no sonho, nós ficamos reagindo ao que surge no sonho de forma dualística e inconsciente. Nem percebemos que é um sonho. E reagimos Ni dualisticamente a siquiera tudo nos que damos surge em sonho. cuenta Temos de que medo es que é un um sueño, sonho, sino que nos identificamos con una parte né? que es nuestro Fazemos essa yo relação. y reaccionamos contra las demás cosas Tudo bem, Adalto? que aparecen como externas. Na verdade, aqui é justamente o que acontece quando a gente Ahí tem está um sonho e vai comentando, embarcando, né? creo que es Vai Adauto. embarcando nas experiências, vai Dice, seguindo, né? nosotros nos vamos Como como seria aquilo subiendo al barco de uma las parada, né? experiencias y nos Eu sentimos como un acredito, yo separado. eu acho que essa integração é justamente a gente ficar imerso né, Me naquilo parece que vai que se realmente trata de eso, acontecendo. E de cómo depois quedamos inmersos acorda, né? E y en continua algún seguindo a momento vigília. nos Mas despertamos y nos damos cuenta parece que era um sonho, né? de que era un sueño. Sim, a gente, se a capacidade não foi desenvolvida, Sí, si no desenvolvemos estas o sonho capacidades, chega e nos leva. E el nos leva sueño para aparece qualquer y nos lugar que a lleva nossa para mente cualquier lado que sea que nuestra mente, aponta. con su confusión, O vento kármico nos leva esté da apuntando. dualidade lá para Los cá, vientos que a gente kármicos sabe nos llevan, nos o traen y vento que nosotros emana quedamos luzes, sons e raios, né? a A merced de esos sonidos, radiação luces y da rayos, de própria toda esa consciência. radiancia, y no de lo que está Esses quatro originando todo períodos eso. são estágios do Estos 4 periodos son estadios del da proceso de la morte. muerte. Devemos estar conscientes Debemos estar conscientes dentro de para nos ellos conectarmos para com a luz conectarnos con la luz clara. clara. Quando estivermos Cuando nos estemos aproximando à morte, aproximándonos al momento de morir, debemos, si es permanecermos em posible, Rigpa antes permanecer en Rigpa que a experiência antes que sensorial la comece experiencia sensorial comience a disolverse. Não espere até entrar no barco. No esperes hasta entrar en el Quando a bardo. visão tiver Cuando la desaparecido, visión mas a estuviera ya audição persistir, desaparecida, por exemplo, pero todavía esse é um escuchas, por sinal para ejemplos, ficarmos esa es una completamente señal presentes, para estar completamente em vez de presentes, nos distrairmos en com vez de os estar outros sentidos. distrayéndonos con los otros Solte sentidos. completamente, Suéltate solte completamente completamente. en Rigpa. Essa é a melhor Esa es la mejor preparação preparación para o que está por para vir. lo que está por venir. Permaneça no estado natural. Permanecer en el É o estado melhor natural. que pode acontecer. Todas as práticas de sonho e Todas sonhos las são, prácticas de de certa sueño y forma, dormir son en preparações cierta para a morte. forma preparaciones para la muerte. Então, a prática dos yogas do sonho e do sono são preparações para a morte, porque nós Las aprendemos prácticas a de yoga lidar del com a sueño y morte, yoga del a dormir lidar son com o preparaciones bardo. para E esos nem todas momentos. as imagens que surgem En el bardo tendremos un montón de permanentes. imágenes que van a surgir. Imágenes Então, uma impermanentes, história desprovida de verdade, desprovida historias que de no tienen una existência. existencia intrínseca. A morte La é uma muerte encruzilhada. es una encrucijada. Todos que morrem Todas las seguem personas, al um morir, caminho ou outro. siguen un O camino que u otro. acontece depende da Lo que estabilidade sucede da depende de la prática. estabilidad de la práctica. Mesmo uma morte súbita, Incluso en una como um muerte acidente de súbita, carro, como há um puede ser un momento em que se accidente reconhece que a morte automovilístico, chegou, hay un momento en el que se embora puede reconocer que la muerte seja llegó, mais difícil. aunque sea un poco Logo difícil, após o existe. reconhecimento, é preciso buscar Luego de ese integrar a reconocimiento, natureza da morte. Perdão? es Da natureza preciso da mente. buscar e integrarse a la Porque é naturaleza muito de la comum, para mente. não dizer que é muito comum que uma pessoa morra e não perceba que morreu. Porque en la mayoría de los casos E que una ainda persona não muere integrou y no percibe aquilo que que o eso luto está lhe sucedió trazendo. y no se No integra, caso do por lo bardo. tanto, a que está entrando en el Muitas bardo. pessoas já tiveram Muchas experiências de personas quase morte. tuvieron estas E elas experiencias de casi relatam morir que depois disso, o y medo relatan da que morte después de ello desaparece. el miedo a la muerte desaparece. Porque elas viveram Y esse eso momento.
es porque ellas vivieron el momento, entonces saben cómo es. quando passamos En cambio, no cuando momento, nosotros não pensamos en vivenciamos el a momento de la realidade, muerte, no mas estamos sim viviendo la uma realidad. fantasia Estamos teniendo una que há fantasía mais medo, en la que hay más miedo que en el mais momento medo do en que que la na muerte realidade. sucede. Quando o medo desaparece, a Cuando integração el se miedo dá desaparece, la consequentemente integración con la mais fácil. práctica es mucho más fácil. Se nós adentramos no bardo e temos medo de todas as imagens, de todos os sons, Si das estamos verdades que teniendo miedo surgem, en nuestra entrada nós al entramos no bardo, bardo com uma visão dualista, estamos entrando con una visión muy restringida, não uma visão da integração, no con visión de integración, mas uma visão dual, sino uma visão de una certo e visión errado. dualista que ve lo bueno, lo malo, lo cierto y lo errado. Então, há o risco de cair numa certa fantasia. As três unificações Las tres unificaciones, y esta es la conclusión desse capítulo. de este capítulo. Todas essas três Las tres situaciones unificações, que tudo é estudiamos, el 24 ciclo horas. de día de 24 horas, O ciclo de el dormir e ciclo acordar de e o dormir processo da y vida, despertar y el né? proceso de la muerte, Seguem uma sequência semelhante. siguen Primeiro, una a secuencia similar. disolução, Primero está la o disolución, Zigoto passa pela dissolução, depois o después Dharmakaya, el Dharmakaya, la vacuidad, perdão, a dissolução, depois o Dharmakaya, a vacuidade, em seguida o enseguida Sambhogakaya, a llega el claridade, Sambhogakaya, la e claridad, depois o y después Nirmanakaya, el a Nirmanakaya, la manifestação. manifestación. Então, a vacuidade, a claridade e Vacuidad, se claridad manifesta. y O manifestación. princípio é sempre o El mesmo: principio es siempre el mismo, permanecer na permanecer en presença la presencia no não dual. dual. A divisão La división en em processos, procesos, como nos como por yogas, ejemplo en yogas del sueño y del é dormir, simplesmente para se realiza facilitar a simplemente para consciência facilitar la conciencia en los momentos que para nos transcurren, dar algo para darnos algo para poder olhar, hacia dónde mirar, para para entrenarnos treinarmos a a usar usar experiencias que experiências son inevitables inevitáveis como como apoyo apoio para para a nossa nuestra prática. práctica. Então, ele retoma a perspectiva dos três kayas, né? Já na dissolução. Uma dissolução surgindo depois do Dharmakaya, a vacuidade, o Sambhogakaya, a claridade, e depois o Nirmanakaya, a manifestação. Como essas manifestações surgem, aparecem. O princípio é sempre o mesmo: permanecer na presença não dual, que é a Siempre se presença trata do de Dzogchen, permanecer né? en la Os presencia no dual, yogas de clara luz, que nós que es la estudamos nos perspectiva yogas do Dzogchen, sono, são prática, tratam-se de y tanto el práticas yoga de los Dzogchen. sueños como el yoga del dormir Simplesmente son prácticas ambos. Dzogchen. O princípio é sempre o mesmo: Por eso permanecer na es siempre presença não dual. el A mismo divisão principio. em processos, como nos La yogas do división sonho e do en sono, é diferentes simplesmente para procesos facilitar a son consciência nos maneras momentos de que que tengamos transcorrem, más facilidad para ordenarnos, para transitar para nos dar esa algo práctica para onde y olhar, llegar para a treinarmos as esa experiências visión. inevitáveis, Y como hace que apoio usemos estas para a prática. experiencias que son inevitables como apoyo para la Não há práctica, interrupções nesse estado natural da mente. porque no hay A interrupción não en el ser estado que natural de la mente, nos separemos a no dele. ser que nosotros nos separemos de ese Para estado. conectar toda a experiência à prática, Para conectar toda la experiencia a la claro práctica, que hay que estar circunstâncias atentos. secundárias podem ser úteis Por para a supuesto que prática, hay circunstancias secundarias que pueden ser útiles para la práctica, como uma
Por eso el tiempo ha sido introducido como una circunstancia secundaria. É útil. El inicio de la mañana es útil, Ou o dia depois de não termos dormido. o el día después Quando de no haber estamos dormido, o cuando estamos con mucho cansancio, completamente o descansados. cuando estamos completamente descansados. Que favorece Hay muchos momentos que favorecen la integración, como um momento de la misma manera sentimos quando que sentimos, precisamos ir ao banheiro. por ejemplo, momentos de alivio, simplemente de ir al baño, y el alivio después de conseguirlo, o cuando hacemos un trabajo muy difícil y finalizamos, o cuando cargamos algo muy pesado y finalmente podemos dejarlo en el suelo. Incluso cualquier exhalación hecha con conciencia es un soporte para la experiencia de Rigpa. Temos que nos aproximar daquilo que está Podemos aproximarnos desperto. a aquello que está siempre despierto. Podemos acordar aquilo que está Podemos despertar sonhando e dormindo. a lo que está soñando y durmiendo. Que está Cuando nos identificamos con lo que se cansa y se adormece, o estado el de estado despierto se oscurece. mas as nuvens Pero las nubes nunca nunca oscurecen verdaderamente la luz del sol, sino solamente a aquel o aquella que está percibiendo percebendo o sol. el sol. Ou seja, não basta estar ali sentindo a No basta presença do sol. estar ahí sintiendo la presencia del sol. Estar desperto, né? Não só Es necesario estar despiertos. estamos despertos, Si estamos aí sim realmente despiertos, nós vamos conseguir efetivamente vamos a conseguir efectivamente o que ele está chamando aqui de sol e fazendo essas percibir transformações. lo que está llamando aquí Rinpoche de sol, que sería el estado despierto. E aí nós vamos então para a continuidade. Né? Y aquí termina el capítulo 31 para continuidade. Por quê? Porque y el capítulo 32 houve os se três llama movimentos, o movimento continuidad. de concentração, contemplação e integração. Ya vimos E concentración, o Rinpoche ele traz a perspectiva contemplación e integración. Ahora vamos al Por capítulo nós de continuidad. identificarmos habitualmente com as fabricações da Como mente, nos identificamos habitualmente con lo que fabrica la mente, durante o sono. no encontramos la luz clara durante el dormir. Vigília é distraída e fantasiosa. Y por eso mismo nuestra vida de vigilia es distraída, fantasiosa y poco clara, Prístina, en vez de experimentar la conciencia prístina, sí. Quedamos aprisionados en las experiencias de fantasía y proyecciones mentales. a própria base, a própria experiência da base. No entanto, a consciência ela é Sin embargo, la conciencia es continua, No entanto, a consciência incluso cuando estamos durmiendo. Si alguien Então há uma perspectiva relativa dice nuestro nombre suavemente, lo absoluta. escucharemos y Na responderemos. perspectiva relativa, consciência, não consciência. Na perspectiva absoluta, há uma consciência que se mantém. Há uma consciência En la perspectiva de lo absoluto, sensível, hay una conciencia que siempre existió, que no fue creada y que no nunca será finaliza, destruída, es que permanente. continua em incontáveis, milhares, En incontables
millares de vidas. de vidas. No entanto, a consciência é contínua. Mesmo quando estamos dormindo, se alguém chamar nosso nome suavemente, nós ouvimos e respondemos. A consciência está ali. Durante el día, también cuando estamos distraídos, permanecemos conscientes de nuestro ambiente. Nós não nos chocamos, Por más que tengamos distracciones, no nos chocamos con las paredes. mas não En ese temos sentido, hay una Nós presencia. nos batemos numa porta, numa janela, mas há uma consciência, né, que nos mantém alertas. Nesse sentido, sempre há presença, mas a consciência, En ese sentido, siempre hay una presencia, fica confusa e pero la obscura. conciencia queda oscurecida Ao y perfurar confusa en general. os obscurecimentos da ignorância à noite, entramos e permanecemos na Si clara luz podemos de salir de los oscurecimientos de la ignorancia en la noche, permaneceremos en la luz clara radiante. Y si podemos traspasar las ilusiones y fantasías nebulosas de la mente durante la vida en vigilia, también encontraremos a la conciencia pura que está siempre subyacente y que es nuestra naturaleza búdica. Então, essa clara luz radiante, Esa luz clara, quando nós conseguimos radiante, perfurar aquilo que a ignorância está ahí cuando atravesamos todas esas Mas se ilusiones. nós conseguimos perfurar as delusões, as fantasias, o samsara, Son las ilusiones y fantasías que creamos en el samsara. encontraremos a consciência pura subjacente, né? A natureza búdica. Os únicos limites para a prática Los são únicos aqueles límites para que practicar nós son mesmos criamos. aquellos que nosotros Melhor mismos não creamos. compartimentalizar a prática em períodos de meditação, Es mejor no dividir tanto la práctica assim por en diante. periodos de meditación, sueños, dormir, etc. Para permanecer em Rigpa em todos En definitiva, practicamos para permanecer en Rigpa en todos los momentos, até lá ya sea despiertos, ya sea durmiendo. a cada momento. La práctica debe ser aplicada a cualquier momento y situación. Precisamos fazer todas No as es necesario que práticas hagamos que todas las aprendemos. prácticas que hemos Não aprendido. precisamos fazer todas as práticas que aprendemos. Até porque nós aprendemos tanta prática, tantas coisas, Y tantas puede ser que hayamos aprendido muchas tantas prácticas, habilidades, muchísimas. tantas. E o Rinpoche vai dizer, Y dice Rinpoche, é melhor es não mejor compartilharmos a prática em pequenos no momentos de hacer tantas meditação, clases de sonhos, prácticas, sino sono e assim por diante. intentar entender su esencia y sus métodos. Permanecer em Rigpa em todo Y momento, entonces acordado e dormindo. Até lá, a prática deve ser aplicada a cada podrás momento. descubrir cuáles prácticas de hecho Precisamos fazer todas as práticas contribuyen que para tu desenvolvimiento experimente as práticas. y entonces practica con ellas hasta que alcances la estabilidad en Rigpa. Contemple, experimente. Tente entender sua essência, seus métodos e então descubra quais práticas de fato contribuem para o seu desenvolvimento e pratique até que a estabilidade em Rigpa seja alcançada. Há milhares de práticas. Y es verdad que hay muchísimas prácticas, hasta millones se puede decir. E pratica até que a estabilidade de Rigpa seja alcançada. El objetivo es alcanzar la estabilidad en Rigpa. Los componentes de la práctica son provisorios. La posición del cuerpo, las preparaciones y visualizaciones,
y hasta el mismo propio dormir no tendrá importancia cuando reconozcamos y permanezcamos directamente en la luz clara. Si estamos experimentando la luz clara, todo lo que surja serán sonidos, rayos y luces. La experiencia de la luz clara es alcanzada por medio de las particularidades de la práctica. Y una vez alcanzada la experiencia de la luz clara, la práctica ya no es necesaria, porque existe solamente la luz clara. Todas as práticas, as nossas experiências, tudo isso não é necessário, não é determinante. Quando nós atingimos o estágio, aí é a experiência direta da clara luz. E aí nós voltamos lá na pergunta da Lisete no encontro Y ahí anterior. Como volvemos a la pregunta permanecer presente que hacía Lisette nas de ações cómo virtuosas e nas permanecer ações não virtuosas? presentes, sobre todo en las acciones no virtuosas. A clara luz. Se estamos em clara luz, nada Si estamos en luz clara, pode nos. Nada é mais forte do que clara luz. Nada é mais forte nada do que es más fuerte que eso, experiência da que presença. esa experiencia directa. E o texto vai dizer: existem muitas formas, né, de ter a experiência da clara luz. Hay muchas maneras de llegar a la experiencia de la luz clara, pero una vez Mas alcanzada necessário. la práctica, Por quê? deja de ser Porque houve a necesaria, integração porque e a ocurrió continuidade dessa la integração. integración y la continuidad de la integración. O yogi, a clara luz, o yogi e toda a sua experiência, toda a sua vida seja toda a sua vida seja fazendo as práticas na perspectiva do Dzogchen, na perspectiva do Tantra, na perspectiva do Sutra, tudo se integra. Y todas las E aí a prácticas própria prática del Sutra, del Tantra, del corporal Dzogchen pode ser se abandonada. integran. Y una vez que se llega a esa realización Do estado desperto, de vivir en el da estado despierto, perspectiva la práctica búdica. se puede Muito bem. dejar a un lado. Temos duas colocações do Anthony aqui no grupo. Hay A algunos primeira delas, mensajes fala, en el grupo. partindo do princípio Dice que a nossa Anthony, perspectiva da prática é integrar a partiendo nossa del própria principio de vida, que nuestra nossa perspectiva de própria práctica realidade atual, es integrar nossa nuestra propia verdadeira realidad natureza, dá a para la dizer, verdadera naturaleza, então, um podemos processo decir bem-sucedido de que un morte e proceso renascimento exitoso de seria muerte y voltar renacimiento para essa sería volver mesma a la dimensão, misma dimensión grau en un superior grado como superior como Nirmanakaya. Nirmanakaya, Assim como así como dormimos e acordamos, dormimos y agora tentamos despertamos ahora evoluir intentando no processo evolucionar da en prática. nuestro proceso de práctica. De alguma forma, sim. Sí, de alguna manera, De alguma forma, sim. sí. Nós quase não usamos essa ideia de evolução. Nosotros no usamos Como tanto se esa idea de existissem evolución, níveis para onde nós estamos de colocando. niveles hacia los que vamos E, de acercándonos. fato, é princípio da prática integrar Y a de nossa hecho, prática à vida atual. es un principio de nuestra práctica integrar la práctica a la vida actual. Não dá para dizer que o processo de nascimento e morte tem a Ahí ver está releyendo de nuevo para uma evolução superior. la frase de Anthony. Essa perspectiva
de uma evolução La perspectiva de una é uma evolución perspectiva mais de um es una espiritismo ou que perspectiva vem de uma lógica de otra lógica, da ciência. É quase como como más de una lógica quizás de la um ciencia, karma que está levando em como direção un a algo karma no que se sentido está da llevando evolução. en dirección a algo. Na perspectiva En la perspectiva tibetana, tibetana, o karma não necessariamente ele está el numa karma perspectiva evolutiva. no necesariamente tiene una Como perspectiva se a próxima evolutiva, vida fosse estágio mais en el sentido de avançado decir da que la nossa próxima evolução. vida va a ser un estado A más perspectiva da avanzado continuidade que la está presente. na nossa tradição. Essa mente La que é perspectiva de la individual, continuidad está en la tradición que tem as nuestra. mesmas qualidades que Kuntunzam, que Tompa Sherab, que Shenlaokar, En que ella, Sherab nuestra Shampa, mente tiene las mismas cualidades então, que la mente de Shenlaokar, de Sherab Chamma, e essa individualidade que y a la está no vez ciclo renascimento e morte. hay una individualidad que está en el Por ciclo isso, de essa renacimientos. perspectiva de continuidade. Por eso está la perspectiva de continuidad. Mas nós não podemos falar de grau superior ou inferior. Pero no podemos hablar de inferior o superior, Porque essa perspectiva de superior ou inferior porque esa está na perspectiva de superior e perspectiva inferior dual. está en la perspectiva dualística. E nós precisamos lembrar que na perspectiva tibetana, para Y en la bugar, como perspectiva os alemães tibetana falam, para bugar a nossa mente, há Budas em todos os reinos. hay Budas en todos los Todos reinos os seres são Buda. y todos los seres son Buda. Há Buda nos reinos dos infernos, há Buda Hay nos Budas en el reinos reino dos de los animais, há infiernos, de Budas los entre os animales, fantasmas famintos, de los entre os espíritus nagas, hambrientos, entre los nagas, entre os, sei lá, entre os semideuses, os entre deuses. los asuras, los Há dioses. Budas em Hay todos os Budas reinos. en todos los reinos. Podemos dizer sim que tem uma relação com o Nirmanakaya, né? Mas não necessariamente superior ou Puede inferior. ser que tenga que ver con una relación con la Nirmanakaya. Otra Nós no pregunta: Ocidente não estamos tão habituados a nosotros en conviver com o Occidente processo de no renascimento, estamos habituados a convivir que con la parece idea de que, renacimiento, mesmo incluso de los animales. tenho a impressão de Tengo que la tendemos a impresión de transferir que a tendemos a mesma transferir visão de la misma cristãos, visión de de que cristianos, há céu que que nos hay espera, un cielo que mas nos na grande espera, maioria das vezes pero me en la gran parece mayoría que de las tendemos veces a me renascer. parece que tendemos a De renacer. acordo com a tradição, Anthony, Según la tradición, é, nós fazemos o voto de Bodhisattva e voltamos hacemos nosotros el voto de como, Bodhisattva y volvemos como Yungdrung Sempa, como Yundrun ou Sempa, guerreiros não duais, guerreros na no duales, tentativa de trazermos de intentando volta ou de levarmos à de poder realização um maior llevar número de a la pessoas realización durante nossa al existência. mayor número posible de personas. Né? A ideia de um céu que nos espera La idea de un é cielo uma ideia esperándonos, como en el tanto cristianismo, quanto distante es una idea daquilo que é distante propriamente a perspectiva da tradição. de las maneras y posiciones de la tradición Então, Bon se y nós tibetanas olhamos, en general. mesmo na perspectiva das terras puras, a terra pura também Incluso não é las tierras puras uma a no son eternidade, como pensam os cristãos, como está un elemento que sea como relacionado a la eternidad, como sería el cielo. Então, En la na perspectiva perspectiva cristiana, tibetana, na perspectiva Bon, la há perspectiva nascimento e Bon, morte. O hay ciclo de renacimiento nascimento e morte y não muerte, para, ciclos que son a veces constante, interminables. contínuo e apegado ao sofrimento. Então, nós sempre tendemos a renascer, ou mais que isso, nós Nosotros siempre tenemos renascemos. esa tendencia de continuar Ou a esse gente ciclo. sai da roda
do samsara com a iluminação o salimos de la rueda del samsara con la Mas eu iluminación gosto completa. muito de um sutra do Buda Shakyamuni. A mí me gusta mucho un sutra de Buda Buda Sakyamuni Shakyamuni diz que ele só que irá dice sair do que él samsara solo va a salir del samsara quando ele ver as costas do último humano cuando él vea entrando no nirvana. el último rastro de ser Ou seja, humano entrando se al ele vai ver nirvana. o último humano entrando no nirvana, Cuando vea al último ele ser ainda humano não chegou entrando depois do en la último nirvana, él ahí a sair do samsara. va a salir del samsara, no antes. Então, a gente acaba tendo uma visão dual, né? De saída do Y samsara eso, de alguna manera, es una como uma visión dual, perspectiva evolutiva, de salir del samsara como una perspectiva que evolutiva, essa coisa mais da ciência, de um estágio de evolução, como decíamos, más parecido a la visión de la ciencia, mas na en- perspectiva como evolución. tibetana não tem essa lógica. Pero en la perspectiva tibetana no existe esa O vento lógica. kármico pode me trazer barata na próxima vida. El viento kármico puede traerme cualquier cosa O vento en la kármico próxima pode me vida. trazer humano de novo. Me puedo ser humano Claro que o nós cualquier otra cosa. praticamos incessantemente para que Y nós nosotros practicamos renasçamos num incesantemente reino em que seja possível para prática, renacer e aí en nós una renasçamos no corpo condición físico, que para que nós renasçamos tengamos disponibles em reino de enseñanzas Deus, y capacidad de como Deus, práctica, como um semideus ou como como en el reino de los ser dioses, humano semidioses o em que humanos, é que serían possível a los reinos prática. en lo que es posible la práctica. Balaim, falando sobre adormecer, falando ¿Alguien sobre o más adormecer ser habla? semelhante ao processo de morte. Mas o Rinpoche já mencionou sobre o quão semelhante em termos de intensidade Está hablando acerca de ao cómo el observar que o proceso del processo de dormir es dormir similar em al sua proceso de morir. intensidade é idêntico ao que ocorre quando morremos. Al Então, observar a al propio intensidade cuerpo pode durmiendo ser en un muito sueño de mais claridad, intensa, es idéntico a lo que vista ocurre de uma cuando próxima morimos. vez do que quando estamos vivos dormindo. O, Alain, esse é o está ponto preguntando si cuando uno importante puede ver entender. su cuerpo en un sueño Quando nós lúcido, estamos si praticando o sería adormecer do similar sono de a la acordo com a experiencia de prática que morir estamos o treinando, si hay una intensidad que sea nós estamos completamente treinando distinta. para a morte. Qual é a intensidade do bardo? Nós lemos aqui juntos La intensidad del bardo, o livro da Usahrin Chansal eh, sobre a experiência de eso estuvimos do bardo. leyendo el año pasado, de la experiencia de Quando Uma a pessoa Rinchen surge no bardo, ele está totalmente livre do corpo físico. y cuando, por Então, ejemplo, o estamos en el físico bardo, estamos ainda libres nos prende, del cuerpo físico. o que faz com que o nosso sonho ainda seja pouco visível, pouco luminoso, pouco El cuerpo claro. físico hace que tengamos experiencias No menos bardo, claras, menos luminosas. não há corpo físico. En el bardo, Então, não tem esto no limites pasa. para o bardo. Entonces, Não tem no hay limites para límites a dor. Não tem limites para o sofrimento. Não tem limites para para o nada, ni para prazer. el dolor, ni para la felicidad. O corpo físico ele nos limita. El cuerpo físico da Se como eu un límite, disser como un para a marco. gente, agora eu quero estar no Tibete nesse momento, meu corpo físico, eu vou precisar pegar alguns aviões para Si chegar yo lá. quiero estar en otro Agora, se eu continente, no estiver no puedo bardo, aparecer em um instantáneamente instante eu teniendo un estou. cuerpo. Sin embargo, en el bardo eso sucede No sonho, de eu manera estou instantánea. conectado aos elementos do corpo físico. En el sueño, por un lado, estamos todavía Estou conectados conectado à saúde, então o sonho é al cuerpo ligado à físico. saúde do corpo Si físico. tenemos una Estou enfermedad o un conectado dolor, eso va a, a influir en la pelo experiencia del sistema sueño. dos canais e dos chakras. Va a tener que ver el sueño con cómo están nuestros canales, nuestros chakras. Estou conectado às Estamos energias do condicionados espaço em que eu estou. también al ambiente Estou en el que conectado estoy ao alimento durmiendo, que eu comi antes. a lo que comí la Se eu noche comi uma coisa anterior. pesada, posso ter alguns tipos de sonho, posso me conectar ao
Si comí mucho, puedo tener una clase de sueños. é que tudo é muito intenso, é um sonho En el bardo no están esas é, com muita condiciones, esos intensidade, com muita condicionamientos. clareza, Por com eso es muita más real, com não tão intenso y más exagerado, claro. porque isso aqui é um sonho também, mas com muita clareza. Es O sofrimento é muito mucha intenso, claridad. a Igual dor es é una muito ilusión. intensa. Tampoco es que sea real. É, o sonho de claridade, Hay otra pregunta teoricamente, eu já que vou habla passar para o Adalto, só estou terminando aqui as perguntas da Laine. del O sueño de sonho de claridad. claridade, nós temos três níveis de sonho. O sonho samsárico, Hay que é o sonho tres niveles de da sueño. confusão. Samsárico, O sonho de de claridade, quando a confusión, base começa a ser acessada, de claridad, que que es chamamos cuando dos sonhos premonitórios, comenzamos a acceder a la que base recebemos ensinamentos y dos ocurren los mestres. sueños Nós temos um grau de lucidez, premonitorios, conseguimos captar enseñanzas, esses ensinamentos. tenemos E no sonho lucidez. de clara luz há a perfeita integração. Y en el sueño de luz clara estamos directamente en la Adalto, integración. a tua pergunta, mas no sonho de claridade, nós não já estamos justamente adentrando ao karma La transpessoal? pregunta es si cuando estamos en los sueños de claridad Não estamos consigo falar sobre accediendo karma al transpessoal, karma porque eu não sei transpersonal. exatamente o que isso significa. Pero dice Denis que no sabe Se exactamente desconectando do corpo individual, a qué se está porque refiriendo con karma transpersonal. na tradição tibetana do bom, En quando la nós tradición tibetana estamos no sonho de claridade, nós estamos nos conectando no hablamos diretamente de karma transpersonal. diretamente à base, ao vazio. O vazio, El ele vacío contém tudo. contiene todo, Ele contém passado, presente e futuro. pasado, Ele presente, contém todas as futuro, coisas. Mas ainda contiene assim, todas las cosas, mesmo esse pero aún vazio, así ese vacío ele tem uma certa individualidade, que é a tiene una continuidade cierta individualidad que es esta das incontáveis continuidad vidas. Então, de mesmo o incontables vidas. Rinpoche sendo a base, ela tem Mismo uma siendo la certa base, individualidade. hay una cierta individualidad. Cecília, Adalto, eu já respondo a pergunta da Cecília, por favor. Hay otra pregunta Eu estava querendo mais ahora de Adauto, retomar aqui uma questão que eu tinha comentado já há um bom tempo atrás, sobre da gente poder fazer uma experiência na aldeia de Oachen, que na está, casa Emarro, que é a casa de práticas, estivesse está hablando pronta. acerca de un lugar de prácticas que se estaba No final construyendo de outubro agora ela fica pronta. y que termina de ser construido a final de octubre. E tem uma previsão de data possível que eu queria deixar Y como sinalização, Denis, quería para você verificar a saber possibilidade si hay e depois a gente divulgar isso alguna melhor, posibilidad, alguna que fecha en que seria podamos hacer un o final de encuentro. semana de 21, Y dice que 22 e 23 de novembro. el 22 y 23 de noviembre 22 e 23 de sería un fin novembro, de semana en que se uma podría possível realizar indicação un encuentro para uma imersão da yoga dos de sonhos, yoga de los né, e sueños do sono na aldeia de Oatina, aqui em Jarinu, né, entre en este Campinas e lugar São que se Paulo. llama de Huachén, cerca de Sao Eu Paulo. estava querendo fazer esse comentário aí para Y deixar quería hacer esse registrado aí comentario essa possibilidade de data. para dejar abierta esa posibilidad. Obrigado, Adalto. Eu vou primeiro ver com a Andrea Vamos a hablar con Andrea como a gente pode seguir, como se a cómo gente podemos pode, enquanto estamos, hacer, fazer cómo podríamos organizarnos esse mini retiro, né? para hacer ese E pequeño retiro. precisar se comunicar com o Rinpoche e entender También qual tendríamos a que perspectiva dele pedirle permiso a ao Rinpoche y ver todo. cuál sería E aí o su Rinpoche perspectiva. autorizando, Y si aí él nos a autoriza, gente pode seguir. podríamos. Eu vou
realizarlo. E aí a gente responde, Vamos a hablar con Andrea de repente a y gente vamos a contestar acá en el abre, grupo. abre para mais alguém, né, que tenha interesse Y em podemos invitar a más participar personas do grupo interesadas en este e a tema. gente se aprofundar um pouco mais enquanto sanga. Obrigado pelo Isso, é. convite Muchas e a gracias por la gente sempre invitación vai discutindo. y seguimos en contacto. Tá bom, obrigado. Fica aí a sugestão da data. Obrigado. Nós temos aqui a pergunta da Cecília. Se Ahora tenemos otra praticar pregunta que dice, si para estar practicamos em Rigpa em para estar todo en Rigpa momento, en todo deveríamos momento, deixar o resto ¿podríamos das dejar outras el resto de las práticas? prácticas? A pergunta da Cecília é uma pergunta bem Esa interessante, pregunta es porque muy na interesante, perspectiva do Dzogchen, porque en la perspectiva que é Dzogchen, yogas do sono é Dzogchen, yoga de los sueños es Dzogchen, quando a integração acontece, quando o cuando praticante sucede la se integración, torna a própria prática, cuando la embora persona se nós transforma en la práctica, tenhamos de deixar as outras práticas, mas no as es que práticas tengamos de que dejar dualidade já não farão mais sentido. todas Então las elas prácticas, podemos pero las prácticas de continuar dualidad fazendo pueden as perder el práticas, sentido. mas elas vêm num outro colorido, elas vêm numa outra perspectiva, porque elas vêm a partir da integração. Podremos seguir con las prácticas desde otra perspectiva. A gente costuma dizer que não sou mais eu que pratico, Podemos decir, no soy más é yo eu que me torno a practico. prática. Yo me he O convertido praticante está en la realizando a práctica sua prática. Ele se torna a própria prática, porque há integração da prática, porque à hay vida, a integración. tudo que se faz. Não há mais um momento em que se esteja fora da prática. Y entonces no hay más Tudo se momentos torna prática. fuera de la práctica. Obrigado. Vamos à Muchas dedicação. gracias. Vamos a hacer ahora la dedicación. Dedicação final. Possa eu alcançar Pueda yo grande alcanzar confiança nos gran três confianza en refugios. los tres refugios. Possam aumentar Pueda minhas aumentar experiências e mis realizações de experiencias y sabedoria das três realizaciones de portas. sabiduría de las tres Ao puertas. purificar os três venenos, Al possa purificar eu los tres obter os venenos, três corpos. pueda yo obtener Ao los tres liberar meu cuerpos. próprio ser, Al possa liberar mi propio beneficiar ser, os outros. pueda favorecer a los demás. Prece de longa vida de Plegaria de Tenzin larga vida Wangyal para Tenzin Wangyal pelas Rinpoche. bênçãos das Que las três bendiciones joias de da las tres divina joyas de los força, Budas y Bodhisattvas, pela força da que la infalível fuerza verdade de la última, infalible verdad última pelo poder da y por el meditação de poder de nós la meditación de praticantes, nosotros, detentor dos practicantes, ensinamentos, detentor de las que enseñanzas, tua vida que seja tu vida longa. pueda ser muy larga.